E aí pessoal, aqui quem fala é o David, dando continuidade aí à nossa sequência, né, da lista de exercícios da estrutura de decisão. Hoje nós vamos tratar da questão 7. Ela diz o seguinte: faça um programa que leia 3 números e mostre o maior e o menor deles. Vamos lá para o Notepad. Então fiz aqui o rascunho, né? Ler 3 números, verificar se o primeiro é maior que o segundo e o terceiro. Caso ele for, a gente tem que verificar qual é o menor dos que sobraram, né? Que é o segundo e o terceiro. Depois, verificar se o segundo é maior do que o primeiro e o terceiro. E também a gente tem que estar sempre fazendo essa verificação. Se a gente identificou que o segundo é maior, a gente tem que ver se o primeiro é menor que o terceiro, que foram os que sobraram. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui na terceira parte, né? Se o terceiro for maior do que os outros dois. Então vou abrir aqui uma nova página. Primeiro passo, nós temos que pedir 3 números. Então vou pôr aqui, por exemplo, a variável num1. E aqui ele não diz se é inteiro ou real, a gente vai considerar como sendo real. Então float input informe o primeiro número. Então fechei os dois parênteses. Aí eu vou pedir outra variável num2 para o número 2. Então float input informe o segundo número. E agora o terceiro número. Certo. Agora vamos começar a usar os códigos da própria estrutura de decisão, né? Que são aqueles que eu já expliquei para vocês, o if, o elif e o else. Então, primeiro passo, vamos verificar se o primeiro é maior que o segundo e o terceiro. Então, se, que é o if, num1, que é o nossa variável de número 1, for maior do que num2. E lembra que quando eu quero colocar que uma coisa e a outra tem que estar dentro da sentença do if, eu tenho que colocar o end. Ou seja, um lado tem que estar certo e o outro lado também tem que estar. Então, se o número 1 for maior que o número 2 e o número 1 também for maior que o número 3, sempre lembrar que depois do if tem que colocar os dois pontos aqui. Então, se o num1 for maior do que o num2 e também o num1 for maior do que o num3, a gente vai dar um print porque a gente já sabe que ele é o maior. Então, print o maior número é... Aí a gente pode fechar, colocar uma vírgula e colocar a variável num1. Mas a gente tem que descobrir qual é o menor também. Então nós vamos ter que criar uma condição aqui dentro, outro if, que é para verificar entre os que sobraram qual é o menor. Se a gente já sabe que o num1 é o maior, então só sobrou o num2 e o num3. Então a gente vai verificar aqui, se num2 for menor, que a gente quer descobrir o menor, que num3, aí a gente pode fazer isso, criar um if dentro de outro if. O Python permite isso. Então a gente vai dar um print aqui
o print tem que ficar dentro, porque tem que acontecer essa sentença aqui para que ele dê o print. Se eu desse o print aqui, ele não ia considerar isso. Então não é isso que a gente quer. Deixa eu voltar aqui, print o número, vou pôr o menor número e aí eu coloco o num2, porque eu já falei aqui na sentença que ele é o menor. Beleza, mas e se não acontecer isso? Aí eu posso usar o else aqui, que é o se não. Aí ele já vai automaticamente entender que não é o 2 o menor e que o 3 é o menor. Aí eu só preciso dar um print. Print o menor número e aí num3. Isso. Beleza, a gente fez isso para se o num1 for o maior. Mas e se o num2 for o maior? Então eu tenho que utilizar aqui outra condição, elif. Vamos supor que o num2 é maior do que o num1 e o num2 também é maior do que o num3. Essa é a outra condição. Então, automaticamente, se ele for maior do que os dois, o nosso print vai ser o maior número é o num2. Porque agora ele que é tanto maior do que o num1, a gente considerou aqui, ó, maior do que num1 e maior do que num3. Portanto, ele é o maior. E aí eu vou ter que fazer os mesmos ifs para os que sobraram, que foi o num1 e o num3. Então eu faço se o num1 for menor do que num3, vou dar um print aqui, ó, dentro. O menor número e aí a gente vai colocar que é o num1, como a gente considerou no nosso if. Se não, significa que o num3 é o menor. Então coloco o print aqui dentro também e o menor, abre aspas, não pode esquecer, o menor número é num3. Beleza, e por último, se não acontecer nem do número 1 ser o maior e nem do número 2 ser o maior, ele já vai entender, se eu colocar um else aqui, que o único que é o maior é o num3. Então eu tenho que dar um print para mostrar que é o num3. Então o número maior é num3. E aí eu tenho que criar as mesmas condições aqui. Se sobrou agora o 2 e o 1, porque a gente já sabe que o 3 é o maior. Então eu faço se o num2 for menor do que num1, poderia ser ao contrário também. Eu poderia colocar se o num1 for menor do que num2. A diferença é que na hora que você colocar o else, ele vai considerar o outro, entendeu? Nesse caso aqui, ó, se ele rodar e o if rodar, ele vai considerar num2. Mas se eu colocar o else, ele vai considerar num1, que foi o que sobrou. Enfim, se o num2 for menor do que num1, a gente vai dar um print. O menor número é, e aí fecha aqui, num2. Como eu disse, poderia ser ao contrário, o 1 no lugar do 2 aqui.
E o else, você vai colocar o print, o menor número é o único que sobrou, que é o num1. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado ao invés de num2 aqui, num1, então o num1 tinha que estar aqui também. E aqui seria o num2, que é o que está desse outro lado. Beleza? Agora a gente vai salvar e vamos testar para ver se vai dar certo, né? Espero que eu não tenha errado nada ali de aspas. Vamos conferir. Estrutura de decisão, questão 7, gente. Questão 7.py. Bom, agora vamos testar. Cadê? Estrutura de decisão. Então vamos lá. A gente pode testar. Ó, deu um erro já. Eu dei espaço aqui, tá vendo? Não pode dar esse espaço. Então vamos voltar. Cadê? Aqui, ó, num2. Sempre confiram, gente, se tá tudo certinho. Deixa eu ver aqui, não tem mais nada, eu acho. Parece que tá tudo ok agora. Vamos voltar. Questão 7. E Run Modeling. Vamos testar com o primeiro número sendo maior. Então 10, 5, 2. Então ele mostrou, ó, o maior número é 10 e o menor número é 2, tá certo. Vamos rodar novamente e testar o segundo agora sendo o maior e o primeiro o menor. Vamos pôr aqui 1, aqui 53. Então, ó, o maior número é 50, o menor número é 1. Certinho. Vamos testar o terceiro agora, sendo o maior. Então vamos pôr aqui, por exemplo, o menor no meio, né? 5, não, vou pôr 9, 7 e 42. Então, ó, 42 é o maior e o menor é 7. Certinho. Então, gente, é isso aí. Mais uma questão feita. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Sempre treinem e identifiquem essas falhas que aconteceu. Ó. Acabei dando espaço, já deu um problema no programa e ele mostrou lá. Geralmente o Python é bom por conta disso, que ele mostra onde você erra. Então fica muito mais fácil de você conseguir localizar e corrigir, né? Então é isso aí, galera. Próxima questão, estamos aí novamente. E valeu!